O fruto do Espírito Santo é a expressão do caráter de Cristo produzido em nós, para que o mundo veja e glorifique a Deus. Num de seus últimos ensinamentos aos discípulos, Jesus discorreu sobre a importância da frutificação espiritual. O mestre fez uma analogia da videira e seus ramos com ele e o cristão, para ensinar que este precisa daquele, a fim de tornar-se semelhante a Cristo. É o Espírito Santo que produz o fruto em nós, à proporção que lhe entregamos a vida a ele. Para que o fruto seja gerado, é necessário que haja uma relação de interdependência entre o tronco e seus ramos. No vídeo de hoje falarei sobre o fruto do Espírito Santo, objetivando a glorificação do nome de Jesus. O amor é a essência de todas as virtudes morais de Cristo, originadas pelo Espírito Santo e implantadas no crente. Jesus disse: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." O amor, em seu conceito mais sublime, é personificado em Deus, e a melhor e mais curta definição do amor é Deus, pois Deus é amor. Este foi manifesto à humanidade por Jesus Cristo, a quem Jesus tanto amou que voluntariamente deu sua própria vida. A indivíduos perfeitos? Não. Um dos discípulos negou-o, outro duvidou dele. 3 dos que compunham o círculo interno dormiram enquanto ele agonizava no jardim do Getsêmani. 2 desses almejaram elevadas posições em seu reino, outro tornou-se o traidor. E quando Jesus ressuscitou, alguns não creram. Ele foi abandonado, traído, desapontado e rejeitado, contudo, os amou. O amor é a suprema virtude do fruto espiritual. Jesus foi persistente ao ensinar os discípulos acerca do amor. Jesus almeja que amemos as pessoas como ele nos ama. Isso nunca seria possível mediante o amor humano. Entretanto, à medida que o Espírito Santo desenvolve a semelhança de Cristo em nós, aprendemos a amar como Cristo amou. O fruto da alegria é manifestado mediante a ação do Espírito no interior do crente e independe das circunstâncias. Em Gálatas 5:22, a palavra alegria significa uma qualidade de pleno prazer, ou seja, é constante em qualquer situação, quer boa, quer crítica, porquanto está fundamentada em Deus. Esta virtude é infinitamente melhor que a felicidade oferecida pelo mundo. É o que o apóstolo Pedro chamou de gozo inefável e glorioso. Está à parte de todos os níveis de contentamento puramente humanos. É resultado da fé em Deus. No momento em que uma pessoa recebe o perdão de seus pecados, é como se o peso do mundo inteiro lhe fosse tirado dos ombros. Jesus, ao entrar em nosso coração, traz alegria inefável. A alegria é produto do Espírito Santo, cuja morada é o interior do crente. No entanto, a igreja primitiva haviam aprendido que em qualquer situação, a alegria proveniente do Espírito tornava-se em fonte de força, ajudando-os a transpor as adversidades. Mediante a alegria gerada pelo Espírito Santo, benditos resultados acontecem em nossa vida. As mudanças produzidas pelo Espírito de Deus no caráter são percebidas em nossas reações às circunstâncias e nos relacionamentos interpessoais. Cristo oferece-nos a paz em vez de angústia, conforto no lugar de tribulação, fruto de paz ao invés de obras de dissensões. Grande parte da história do mundo, evidentemente, está ligada às guerras. O século XX defrontou-se com 2 guerras mundiais e muitas guerras menores. Deus avisou-nos de que nos últimos dias não haveria paz, mas guerras e rumores de guerras, e isso até o fim. Examinaremos a paz que o Espírito Santo produz na vida do crente regenerado e que é possível desfrutar de serenidade nas intempéries da vida. O amor de Deus traz paz perfeita aos que põem a confiança nele. O pecador impenitente está em inimizade com Deus
visto que o pecado é uma violação da vontade de Deus, conforme expresso em sua lei. Quando o pecador entrega a vida a Jesus Cristo pela fé e o aceita como seu único Senhor e Salvador pessoal, a inimizade entre ele e Deus finda e a paz é feita. Esta é a paz interior que Jesus nos deu pelo Espírito Santo. A paz interior substitui a raiva, a culpa e a preocupação. Sem a paz com Deus, não pode haver a paz de Deus. Quando falamos de paz como fruto do Espírito, não estamos aludindo ao alívio momentâneo proporcionado em momentos de silêncio ao lado de um lago na montanha, ou à beira-mar, ou em outro lugar tranquilo. Não estamos falando sobre a distração das diversões, que por pouco tempo tiram nosso pensamento dos problemas. Não temos em mente a paz oferecida no consultório de um psicólogo ou em tranquilizantes e drogas. Estamos nos referindo à paz que se desenvolve em nosso interior quando temos o Espírito Santo habitando em nós. A paz de Deus transcende as circunstâncias. Ser paciente é difícil, principalmente quando estamos na expectativa concernente a alguém ou alguma coisa. Afinal, esperamos que nossos desejos se realizem agora, e não de modo vago e num futuro incerto. A paciência como fruto do Espírito leva à perseverança, mesmo que humanamente não haja mais nada a ser feito. A palavra paciência, no original, associa as ideias de longanimidade e serenidade em dimensões divinas. Trata-se de aprender a esperar no Senhor sem perder a esperança, mesmo que ocorram falhas e insucessos. Esta virtude capacita o crente para exercer o domínio próprio diante das provações, ou seja, ele não se precipita em acertar as contas ou punir. A paciência, como fruto do Espírito, não é a conformidade cega diante da situação difícil. Ela é a plena confiança no Senhor e no seu cuidado por nós. A paciência, como fruto espiritual, é um recurso poderoso para apaziguar uma situação. A pessoa paciente não será controlado por impulsos, nem pela raiva. Ao contrário, demonstrará a paz de Deus em suas ações, palavras e relacionamentos. Em Tiago 5:8, recebemos o seguinte conselho: Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. O desenvolvimento da paciência no interior do crente é essencial para o seu amadurecimento espiritual. A benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus, e ela é a estrutura espiritual, moral e social do cristão. E o crente cheio do Espírito tem um coração benigno e procura ter relacionamentos saudáveis, evitando discussões, disputas e polêmicas. O que é benignidade? Você conhece o significado dessa palavra? Benignidade significa índole boa, bom caráter, benevolência. No crente, essas características não são o resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma família funcional. É o resultado do fruto do Espírito. Não conseguimos ser benigno pelo nosso próprio esforço. A benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias. Ao longo dos evangelhos, nosso Senhor nos ensina a partir de seu exemplo como tratar pessoas que tinham algum desvio moral grave. Em nenhum momento nosso Senhor chegou a detratá-las, condenando-as sumariamente. Embora o mestre de Nazaré jamais tenha corroborado com os pecados dessas pessoas, pois muitas vezes ele afirmava, não peques mais, Jesus as tratava com muita benevolência e humanidade. Isso é ser benigno. Se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que com sua benignidade atraía as pessoas para se reconciliarem com Deus. Jesus manifestou sua benignidade, curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo e morrendo na cruz pelas nossas ofensas e delitos. Como um dos aspectos do fruto do Espírito, podemos dizer que a bondade é uma qualidade nobre gerada por Deus nos corações daqueles que experimentaram o novo nascimento. A bondade de Deus é singular,
Ele é bom para todos os homens, independentemente da condição destes. A bondade do Pai pode ser revelada na sua provisão, pois ele faz com que o sol e a chuva se levante sobre os justos e injustos. Contudo, a maior prova da bondade de Deus está no fato de ele ter enviado seu Filho unigênito para morrer por nós, homens pecadores e maus por natureza. Em geral, costumamos agir bondosamente somente com aqueles que nos tratam com benevolência. Mas o Criador é bom para com todos, e como filhos seus, precisamos seguir o seu exemplo. Vivemos dias difíceis, nos quais o egoísmo tem imperado em nossa sociedade. Precisamos demonstrar ao mundo o amor de Deus mediante as nossas ações enquanto ainda temos tempo, pois sabemos que em breve Jesus virá. Que não venhamos a agir como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, mas que sejamos como aquele que acolhe e ajuda ao ferido. Que possamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus que um dia foi derramada em nossos corações. O fruto da fidelidade é imprescindível ao relacionamento do cristão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Esta virtude baseia-se no nosso crer em Deus e na confiança profunda e permanente de que Ele nos sustentará em todas as circunstâncias da vida. Todo homem nasce com uma fé natural, relacionada simplesmente ao raciocínio humano. Por exemplo, quando embarcamos em um avião, precisamos acreditar que o avião está em condições mecânicas suficientes para o voo e que o piloto possui o treinamento e a aptidão necessária para conduzir o avião. Exercemos esta fé em nosso cotidiano de várias formas. Sendo assim, podemos crer em Deus sem, contudo, relacionarmos-nos com Ele. Depois que aceitamos a Cristo, alcançamos uma fé duradoura, ou seja, uma crença firme e resoluta em Deus. Mediante esta, permanecemos confiando em Deus independente das circunstâncias. A fidelidade na vida do crente inclui sofrimento por Cristo e com Cristo. Sob este aspecto, a fidelidade está estreitamente associada à paciência. O fruto espiritual da fidelidade capacita-nos a suportar qualquer circunstância. A fidelidade, como parte do fruto do Espírito, é imprescindível ao cristão em seu relacionamento com Deus, com os outros e consigo mesmo. Através da fidelidade, tornamo-nos diferentes dos outros que não temem a Deus. O Senhor está procurando os fiéis para andarem com Ele e servi-lo. O fruto da mansidão proporciona ao crente fartura de descanso e paz de espírito. É sobremodo instrutivo que na Bíblia o Espírito Santo seja simbolizado por uma pomba, Jesus por um cordeiro e seus seguidores por ovelhas. Todas estas figuras falam da mansidão, o fruto espiritual da obediência. A mansidão, segundo a Bíblia, nada tem a ver com covardia e fraqueza. Na Bíblia, vemos esta característica relacionada com coragem, fortaleza e resolução. Moisés era homem muito manso, mas ao mesmo tempo estava pronto para agir nos momentos críticos. A mansidão deve ser uma das qualidades do crente, porquanto o Espírito de Deus habita em seu interior. Deus é perfeitamente manso, mas também justo, e que ira-se todos os dias. Como compreender isso? A ira de Deus é contra o pecado e o mal. Não afeta seu amor e compaixão por nós. Deus é nosso exemplo perfeito de mansidão associada à firmeza. A maior prova da mansidão de Jesus, vemo-la nas horas que precederam sua crucificação. No momento da prisão, Jesus poderia chamar mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo. No entanto, voluntariamente, ele permitiu que os soldados o aprisionassem. O Cordeiro de Deus, em espírito de amor e mansidão, entregou-se de boa vontade para fazer expiação pelos pecados de toda a humanidade. Ainda na cruz, pronunciou palavras de perdão aos que o crucificavam. Duas recompensas da mansidão são mencionadas em Salmos 37 e 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Uma está relacionada ao futuro. O fruto da mansidão
contribui para que o crente possua o reino de Deus em sua plena expressão e manifestação quando o Rei vier. A outra, ao presente, abundância de paz. Pense nas ocasiões em que o fruto espiritual da mansidão teria feito a diferença em sua vida. Mantenha-se cheio do Espírito conforme Efésios 5:18, e este fruto virá com abundância em sua vida. Então, você poderá submeter-se à vontade do Senhor, ser propenso a aprender, gentil e ponderado com os outros e capaz de controlar o seu espírito. Você precisa de mais disciplina e ordem em sua vida, sem reclamação? O fruto da temperança ou autocontrole é a resposta. Deus anela que o crente tenha domínio próprio, pois este fruto capacita o crente a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. O fruto da temperança abrange a renúncia e aos prazeres pecaminosos. A ideia principal de temperança é domínio sobre o ego. É o controle de si mesmo sob a orientação do Espírito Santo. A falta de temperança leva a pessoa a cometer excessos ao dar vazão aos desejos pecaminosos da carne. O melhor antídoto contra isso é estar cheio do Espírito Santo, porque desta maneira estaremos sob o seu controle. Ele nos ajuda a dominar nossas fraquezas e submetermos-nos à sua vontade. Sem o auxílio do Espírito de Deus, nossas inclinações naturais cedem facilmente aos desejos pecaminosos. No mundo de hoje, há muitas atrações e passatempos aparentemente inofensivos, com o objetivo de afastar-nos de nossas responsabilidades para com Deus. O que lemos, vimos ou ouvimos causa impacto em nossa mente. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo a fim de conservar-nos puro. O Espírito Santo trabalha em nosso interior, aperfeiçoando a santidade e tornando Cristo uma realidade em nossa vida. Ele quer produzir em nós o fruto espiritual da temperança e criar em nós o desejo de separação do mundo pecaminoso para viver de modo agradável a Deus. Assim como o ramo depende da vida do tronco para produzir fruto, o crente em Cristo depende do Espírito Santo para isso. Se entregarmos todo o controle de nossa vida ao Espírito Santo, ele infalivelmente vai produzir o seu fruto em nós através de uma ação contínua e abundante. A vontade de Deus é que sejamos cristãos frutíferos, isto é, que manifestemos as virtudes de Cristo diariamente, assim como os ramos apresentam as qualidades da videira à qual estão ligados. Isso só é possível com a presença e o domínio soberano do Espírito Santo em nós. Vou ficando por aqui, reflita nessa mensagem, um grande abraço e fique com Deus.